Boa noite, graça e paz em nome de Jesus. Não tenho como ouvir os boa noites, porque nós estamos hoje no primeiro domingo sem a presença das pessoas, dos irmãos aqui na igreja, dos membros. Embora nós estamos aqui com o louvor, com o som ali, minha esposa, o irmão Gilson, a irmã Carmen Deia também, a irmã Cristina aqui, junto com as irmãs aqui do louvor. Mas a maioria da igreja não está presente, porque nós estamos cumprindo com a determinação do laudo técnico, que nós não poderíamos nos reunirmos na atividade religiosa, só fazemos o culto de maneira transmitida, como estamos fazendo assim. Mas ainda assim, em nome de Jesus, nós damos as boas-vindas a você que está na sua casa, aos irmãos que aqui estão conosco, a você que está no seu trabalho, onde quer que você esteja. Nós estamos te cumprimentando em nome de Jesus, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desta forma foi proposto a nós, este domingo e o próximo domingo, que nós não tivéssemos a presença dos irmãos, e nós esperamos que seja só esses dias mesmos. As nossas orações são que Deus permita que nós consigamos vencer esse momento e que as pessoas tenham saúde nesse tempo, nós tenhamos saúde, que as vacinas possam fazer os seus efeitos eficazes
e cheguem a tempo para que nesses 14 dias nós tenhamos uma melhora e a reabertura do comércio, das igrejas. Então essa é a nossa oração. Mas nós estamos diante do nosso Deus e Ele vai fazer a sua vontade. Tenho dito que acima de tudo isso, Deus tem um propósito com essa pandemia. Deus espera uma resposta de cada um de nós. Eu gostaria de compartilhar também com você nesta noite a triste notícia da morte do José Carlos, irmão do nosso irmão Cleudes. José Carlos frequentou aqui algumas vezes a igreja, visitou, né, era amigo aqui dos irmãos nossos, né, conhecido há muito tempo, mas ontem ele veio a falecer e foi enterrado hoje. As nossas orações pela família, Cleudes, Clóvis, todos os familiares, para que Deus dê o consolo ali àquela família. E tantas outras famílias que estão sofrendo com a perda dos seus familiares, não só por conta da Covid, mas por conta de tantas outras enfermidades. Então eu quero orar nesta noite, eu quero pedir a Deus pela vida dessas pessoas, para que Deus possa dar conforto através do seu Santo Espírito e dar saúde àqueles que estão no hospital. Lembrando da Alice, a vizinha aqui nossa, né? Irmã da irmã Ruth, da irmã Joana, que ainda se encontra internada, que Deus possa ser com ela ali nessa internação, os cuidados com os médicos ali para a vida dela. Então nós vamos orar pela igreja, orar pelos irmãos e também para que Deus receba este culto nesta noite. E eu convido você a cultuar a Deus aí também, onde você está. Oremos. Poderoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de vida, e vida essa para adorar e engrandecer o seu nome. Obrigado, Senhor Deus, nesta condição que estamos para cultuar o Senhor. Ainda não fomos impedidos de pregar, não fomos impedidos de falar do seu amor, mas não podemos estar juntos com todos aqui. Mas o Senhor nos permite, através da mídia, transmitir a sua palavra. E é em nome de Jesus que nós pedimos que o Senhor use, Senhor Deus, este instrumento, esta ferramenta, para que a sua palavra seja propagada. Eu te peço nesta noite pelo louvor, peço pela vida do Emanuel ali no som, pela vida de cada uma das irmãs aqui no louvor, dos irmãos aqui presentes, das irmãs aqui, que sejam usados pelo seu Santo Espírito, dos irmãos das suas casas, para que sejam usados também. Mas, Pai, nós precisamos pedir também pelo consolo daquelas famílias que estão enlutadas. Peço pelo irmão Cleudes, pela sua saúde e por esse momento de perda, não só por ele, mas pelo seu irmão Clóvis, pela sua família, suas irmãs, cunhados, cunhadas, que sente a perda do irmão agora, Senhor Deus, de um amigo. Eu te peço por as outras famílias que se encontram enlutadas. Lembrando da irmã Alice, vizinha aqui, que se encontra enferma, que o Senhor possa ser com os profissionais, os médicos ali, para cuidar dela, Senhor Deus. Eu te agradeço por esta noite, por o Senhor permitir que nós aqui estivéssemos, por aqueles irmãos que estão nas suas casas, por aqueles amigos que onde quer que estão prontos para ouvir a Tua palavra. Nós somos gratos ao Senhor e pedimos, Senhor Deus, receba este culto para a honra e glória do Seu nome, que tudo que vamos fazer aqui é para a Sua honra e para a Sua glória, e que caia por terra toda ação de Satanás, toda seta, toda flecha do inimigo, Senhor Deus, que caia por terra. Que o seu Santo Espírito tenha todo o poder, use do seu poder para falar aos corações. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessá-la no celular em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Eclesiastes, depois de Provérbios, capítulo 5, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem o mal. Certa ocasião, estávamos tratando uma situação muito difícil. Na verdade, quem estava tratando era o pastor Antônio. E foi uma tarde muito difícil. Foram horas de reunião, de discussão. E nesse templo adentrou um homem
Nós estávamos em poucas pessoas na sala de reunião. Eu não sei de onde esse homem veio e também não sei para onde ele foi. Nunca havia visto esse homem. E ele recitou esse texto: guarda teu pé quando entrares na casa de Deus. E chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabe que fazem o mal. A palavra de Deus, hoje estava no gabinete meditando e essa palavra veio como a nossa devocional desta noite. Muitas pessoas não sabem como se colocar diante de Deus e se colocam de maneira irreverente, de maneira desrespeitosa, como se Deus dos nossos dias fosse um Deus diferente dos dias do Antigo Testamento. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nesta noite nós queremos falar sobre a Igreja de Deus, as marcas da Igreja de Deus. E falando sobre esse texto, lá na carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos falar de algumas marcas da Igreja de Deus e como deve se portar os membros da Igreja de Deus. Que Deus confirme essa palavra no seu coração. Vamos louvar a Deus nesse instante.
Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Se você está passando por algum problema, alguma dificuldade, creia, o nosso Deus é grande e Ele pode solucionar os problemas da sua vida através do Senhor Jesus Cristo. Eu quero nesse momento orar ao nosso Deus, agradecendo pelo nosso louvor, entregando, dedicando ao nosso Deus, o louvor nesse momento, também a vida das crianças, que nesse momento estão impedidas também de vir à igreja, mas aí nas suas casas, com seus papais, mamães, que Deus possa estar permitindo que elas possam estar tendo contato com a palavra também. Então vamos orar também para aqueles irmãos e irmãs que fizeram aniversário nesta semana. Eu não tenho uma lista aqui de alguns que fizeram. Cláudia fez? 15 anos de Batista? Glória a Deus. Irmã Cláudia comemora 15 anos do serviço do Senhor Jesus aqui como Batista. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Oremos. Poderoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por este louvor. Pedimos que o Senhor receba como cheiro suave. Nós cremos, Senhor, na grandeza do Senhor. Sabemos que a leve e momentânea tribulação que passamos aqui, ela é pequena diante da grandiosidade do Senhor. E tudo o que acontece está no controle do Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por Senhor permitir mais um ano de vida cristã da irmã Cláudia, Senhor Deus, no serviço do Senhor, aqui na Igreja Batista. Eu peço que o Senhor continue abençoando a tua serva, abençoe a sua casa, para que a sua casa também seja encontrada, seja chamada pelo Senhor Jesus para a salvação, onde ela e todos os seus familiares possam ter o privilégio de contar os seus dias na sua santa presença. Obrigado, Senhor Deus, pela direção, pela salvação da tua serva. Visita os teus pais, seu esposo, filhos, filhas, Senhor Deus. Abençoe o seu lar. Nós te agradecemos também, Senhor Deus, pelos irmãos e as irmãs que estão em casa, os amigos que estão acompanhando os cultos, as crianças, Senhor Deus, os jovens adolescentes que queriam estar aqui, mas nesse momento não é permitido, não é possível, mas que o Senhor seja com eles, Pai. Que a tua palavra encontre morada nos seus corações. Obrigado por esta noite. Seja conosco na exposição da tua palavra. Que sejamos tão somente instrumentos do teu Santo Espírito. Que a tua palavra ache morada nos nossos corações. Nos permita, Senhor Deus, de fato viver aquilo que estamos pregando e aquilo que estamos ouvindo para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estamos iniciando hoje
Nossa primeira mensagem na carta de Paulo aos Coríntios, nós já havíamos prometido há um tempo atrás, tivemos o aniversário da igreja, e tivemos aqui os homens de Deus pregando aqui, 4 irmãos pregando, né? E logo após o pastor Antônio nos ajudou aqui no domingo passado, e hoje nós estamos dando início à nossa pregação expositiva em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E ela tem muito a nos ensinar, esta carta, irmãos. É uma carta que foi escrita há muito tempo atrás. E ela fala para a igreja ali de Corinto. Mas algumas coisas importantes que também servem para a igreja do século 21. Para nós aqui em Rio Marinho também. A palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3 apenas. 1 Coríntios 1, de 1 a 3. Diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que Deus confirme esta palavra nos nossos corações. A cidade de Corinto é uma cidade da Grécia. Ela ficava na Grécia Ocidental. E esta carta, ela foi escrita por Paulo no ano 54, 55 mais ou menos, quando Paulo estava em Éfeso. E essa região de Corinto, é importante que a gente fale alguma coisa sobre ela, era uma cidade muito próspera. Ela tinha como sua cidade principal a Caia, ela pertencia a Caia, uma província romana, ficava na Grécia, e ela ficava num estreito de mar, ou como um canal que dava acesso ao mar, e era para o norte da África, para a Ásia, para alguns países da Itália, e isso era muito importante. Então, a maioria, há centenas de anos, séculos passados, as pessoas precisavam navegar, elas tinham que passar por Corinto, porque o Peloponesco, aqui era uma região muito montanhosa, era um conjunto de montanhas que dava aproximadamente 420 a 439 quilômetros quadrados de montanhas, e pertencia à Grécia. Então os capitães teriam que dar uma volta de mais ou menos 420 quilômetros para conseguir o seu êxito, para continuar a sua viagem. Então o que eles faziam? Eles amarravam as suas naus, os seus navios, e prendiam e vinham aos poucos passando por esse canal, que era exatamente dentro de Corinto, ou seja, nas imediações de Corinto, pertencente a Corinto. Isso trouxe uma grande fortuna para Corinto, uma grande expressão cultural, financeira, comercial. Então Corinto ficou uma cidade próspera, uma cidade que cresceu muito por conta da necessidade de passar por esse estreito. Conta-se que no século I, Nero tentou abrir mais esse canal, e essa obra só foi terminar no século XIX, nessa região de Corinto. Então Corinto, pela sua riqueza, pela sua religiosidade, por tudo o que acontecia ali, era uma cidade muito próspera. Só que Corinto também, ela acabou se corrompendo com essa prosperidade. Então a corrupção moral ficou muito grande. Embora sendo uma cidade religiosa, de muitas pessoas religiosas, haviam vários deuses, várias adorações a entidades que chamavam-se de deuses. Um desses era a deusa Diana, que tinha um templo imenso, com mais de 1000 sacerdotisas, ou seja, eram prostitutas que adoravam nesse templo e desciam para o meio da cidade, onde vinham estrangeiros e moradores, e ali se prostituíam, e a prostituição era parte da religião. Então Paulo, quando chega a Corinto, ele encontra uma cidade desse jeito, ele encontra uma cidade totalmente depravada,
E é interessante que o objetivo de Paulo, alcançando esta cidade, era alcançar outras cidades. E também alcançar o coração dessa cidade com o Evangelho, trazendo a transformação dessas pessoas que tinham uma religião deturpada, seguiam ídolos que não poderiam salvá-los. Era uma situação de escravidão espiritual, prostituição, corrupção de modo geral. Então Paulo, quando chega nessa cidade, ele encontra essa situação. Havia um termo que se dizia no passado, que Corinto ficou tão depravada, que eles usaram um termo que corintianizar. Corintianizar era se adaptar com o modo de vida dos coríntios, das pessoas daquela cidade, com a forma de vida. Ou seja, não tinha uma vida, um respeito pelo casamento, não havia um respeito pela vida sexual, era uma coisa desregrada, desrespeitosa. Então, essa cidade é uma cidade que precisava muito do Evangelho. Então, Paulo, ao chegar ali, ele vai para a sinagoga, e aí ele logo tem como parceiro Priscila e Áquila, e eles começam a fazer o trabalho evangelístico, trabalham juntos. É ali que nós chamamos o fazer tendas, né? Pastores normalmente usam esse termo, que Paulo ali em Corinto, ele trabalhava para pregar o evangelho, ele trabalhava para se manter. Então ele, Priscila e Áquila, eles faziam tendas para vender. Até que chega Timóteo e Silas, e aí ele para de se dedicar a isso e se dedica só à pregação do evangelho. Paulo fica em Corinto por 18 meses, 1 ano e 6 meses, pregando o evangelho. Depois de Éfeso, é a cidade que ele mais fica pregando o evangelho. Que em Éfeso ele ficou 3 anos pregando o evangelho. Então Paulo passa por ali. Depois que Paulo passa por ali, Apolo vai ser pastor naquela igreja. Nós não temos informação se Pedro foi pastor ali. Timóteo foi pastor ali também. Ajudou a tomar conta da igreja, até para resolver o problema da igreja ali, mas não conseguiram sanar esses problemas. E é interessante que Paulo agora, ele escreve essa carta, que não é a primeira carta aos Coríntios. Informa aos irmãos que Paulo escreveu pelo menos 4 cartas para os Coríntios. A primeira carta era uma carta corretiva, chamada de carta corretiva. Versículo 9, talvez nos dizer isso. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão. Capítulo 5, versículo 9, Paulo fala sobre essa carta. Já a carta que escrevi, que não vos associeis com os impuros. Também em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, Paulo fala de uma outra carta que ele escreve antes da segunda carta. Então, provavelmente foram 4 cartas. 2 dessas nós não temos acesso, 2 dessas não foram reveladas para nós. Mas ele escreve algumas cartas. A primeira que ele escreve é uma carta, uma corretiva, ou seja, algumas coisas que ele soube que estava acontecendo com a igreja, e ele escreve dando uma correção. E quando ele fala aqui no capítulo 5, ele fala que eles deviam excluir o irmão infrator, porque eles já tinham mandado uma pergunta para ele sobre isso. E no capítulo 2, ele fala de uma carta enérgica, mais forte, sobre a situação que não estava resolvida, e eles estavam ali também falando mal da autoridade de Paulo. Então ele escreve essa carta também respondendo algumas perguntas que os irmãos mandaram para ele, mas a princípio ele responde a uma senhora chamada Chloe, que manda algumas pessoas até Paulo e informa a situação que estava passando em Corinto. Então Paulo é informado que na igreja haviam irmãos que estavam deturpando a sua autoridade, havia divisão na igreja, havia um partidarismo na igreja, havia na igreja pessoas cometendo atos sexuais como se fosse incesto, ou seja, o filho tendo relação com a mãe, com a mulher do pai. Então essas informações chegam até Paulo, e através disso ele escreve a sua primeira carta, respondendo a esses irmãos. Mas também havia ali, irmãos, a divisão na igreja. Havia os partidos que haviam crescido na igreja. Depois que Paulo vai embora, vai para Éfeso, pouco tempo que ele chega em Éfeso, ele fica sabendo que havia alguns grupos na igreja. Alguns grupos que diziam ser de Paulo, outros diziam ser de Apolo, outros diziam ser de Pedro, e outros dizendo ser de Jesus. Olha que, quando você vê assim, ainda tem interesse. Eu queria ser desse, no de Jesus. Não vai nessa não. Talvez eram os piores que tinham. E é interessante que Paulo escreve essa carta para
tratar com os irmãos que a igreja de Corinto era a igreja de Deus. E ele fala isso na introdução, na sua saudação. E sendo igreja de Deus, a sua postura não poderia ser uma postura como era antes, quando eles moravam, como eles eram da comunidade de Corinto. Agora, os valores de Corinto não poderiam influenciar a igreja. E Paulo é informado que estava influenciando a igreja, influenciando a ponto de os irmãos estarem se associando com pessoas que não eram membros da igreja, que não carregavam a mesma fé e estavam trazendo seus costumes para dentro da igreja. Então Paulo escreve essa carta no intuito de corrigir essas coisas, de dar uma orientação para essas coisas, mas ele responde sobre sociedade, sobre matrimônio, sobre separação, sobre ídolos, sobre os dons espirituais, a importância dos dons espirituais e muitas outras coisas importantes que nós vamos tratar no decorrer da exposição desta carta. Mas hoje, meu irmão, eu queria compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste nesta noite, está cultuando conosco, eu queria compartilhar com você sobre as marcas de uma igreja de Deus. Não quero falar da igreja batista, nem de outra igreja qualquer, mas quero falar daquelas igrejas onde ela é uma igreja de Deus, onde os membros buscam ser membros da igreja de Deus. Então, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar nesta noite com os irmãos, a primeira marca de uma igreja de Deus é que a igreja ela pertence a Deus. Primeiro versículo, Paulo diz, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto. Quando Paulo usa essa palavra, ela é proporcional. Ele tem um propósito, é proposital, na verdade. Ele tem a intenção de introduzir um assunto que ele vai tratar nos versículos seguintes, sobre a unidade da igreja. Não estava havendo unidade na igreja, estava havendo uma separação. Igreja que se separa não é igreja de Deus. A igreja de Deus vive na unidade do Espírito Santo. Então Paulo ele quer dizer para os irmãos, em primeiro lugar, que a igreja de Corinto, que eles eram membros dessa igreja, essa igreja pertencia a Deus. E ele vai falar mais profundamente também sobre a defesa da sua autoridade, sobre a sua autoridade como apóstolo vindo de Deus. E a igreja sendo de Deus, não temos nenhuma informação de que ele tenha passado por papel ou por procuração a ninguém. A igreja pertence a Deus. Crisóstomo diz assim: a igreja não é deste ou daquele homem. A igreja de Corinto estava vivendo um momento de divisão. Pessoas estavam escolhendo a quem elas queriam seguir. Quem elas queriam seguir. E no seu entendimento errado, os que não aceitavam o líder que o outro aceitava, era seu inimigo. Se você não está comigo e Apolo, você é meu inimigo. Se você não está comigo e Paulo, você é meu inimigo. Se você não está comigo e Pedro, você é meu inimigo. Se você não está comigo e Cristo, você é meu inimigo. Havia uma divisão na igreja de Corinto. E Paulo declara para aquela igreja que a igreja ela é propriedade de Deus. E sendo propriedade de Deus, nós precisamos saber como lidar com a igreja de Deus. Eu li aqui o primeiro versículo de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, para que nós possamos entender que quando a igreja de Deus, nós temos algumas coisas a fazer, como lidar com esta igreja. É interessante quando Moisés recebe a revelação do Senhor, e a sarça está se queimando, o Senhor diz: olha, tira suas sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo. Deus fala para Moisés: cuida de ter reverência diante de Deus. Para estar na igreja de Deus é necessário ter reverência. E eu quero compartilhar dentro desse tópico 2 coisas importantes que nós precisamos levar em conta sobre a propriedade da igreja de Deus, sobre ser Deus o dono. Deus deu ao seu Filho unigênito para nos salvar. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então,
Deus nos deu a vida eterna. Deus não nos deu a procuração de sermos donos da igreja. Os que receberam a vida eterna são aqueles que se reúnem num templo, numa igreja, num galpão, em algum lugar. Essa igreja é a igreja de Jesus. As pessoas que foram chamadas para a salvação. E desta forma, essas pessoas, elas não são donas da igreja. Elas são membros da igreja. Daqui a pouco nós vamos falar como se tornar membro da igreja de Deus. Como se tornar membro da igreja de Deus. Então, os salvos que receberam a vida eterna por Jesus Cristo vão tomar posse da morada eterna quando Jesus vier buscá-los. E em segundo lugar, irmãos, em relação à propriedade de Deus à igreja, Jesus Cristo é o legítimo dono da igreja. Capítulo 28 de Mateus diz assim: foi-me dado todo o poder. Jesus se aproxima dos seus discípulos e foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. E aí ele fala, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas estas coisas. Desta forma, Jesus, sendo Deus, é o dono legítimo da igreja. Então, se de fato nós queremos servir a nosso Deus através do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entender que a igreja é de Deus. A igreja não é do pastor. A igreja não é do membro. A igreja é de Deus. Eu costumo dizer, uma amiga ficou muito triste comigo uma vez, porque eu falei para ela que eu era inimigo de qualquer dono de igreja que não fosse se não fosse de Deus. Se a igreja não for de Deus, se não for Jesus o dono da igreja, o dono é meu inimigo. E ela ficou muito triste porque o pai dela tinha uma igreja na terra deles. E ela ficou triste comigo. Não que eu tenha raiva, mas a Bíblia diz que a igreja, mesmo que você construa uma igreja, faça lá e deixe as pessoas se reunir na sua terra. Aquela igreja pertence a Deus. E as normas que tem que seguir ali devem ser as normas de Deus. A segunda coisa que eu aprendo aqui, nesses 3 versículos que Paulo fala aqui, sobre a igreja de Deus, é que os membros desta igreja são chamados por Deus. Como ser membro da igreja de Deus? Através do chamado. Paulo defende aqui, em primeiro lugar, o seu chamado para o apostolado. Paulo diz assim no versículo 1 e versículo 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, e aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, em primeiro lugar, Paulo deixa claro para a igreja que a igreja não estava aceitando a autoridade de Paulo como apóstolo. Havia as pessoas estavam espalhando pela comunidade de Corinto, isso chegou até os ouvidos de Paulo, que Paulo não tinha autoridade para ser apóstolo, porque ele não recolhia salário da igreja de Corinto. Ele não tinha salário, ele trabalhava para se manter. Então, eles diziam porque Paulo não tinha, ele não tinha autoridade. E nessa confusão de que um adorava Pedro, queria Pedro como líder, outro queria Paulo, outro queria Apolo e outro queria Jesus, eles usaram isso para dizer que Paulo não era um apóstolo legítimo. Então ele diz, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. A primeira coisa que ele põe aqui é, eu não fui chamado por homem, não foi iniciativa humana, mas foi iniciativa de Deus me chamar. E me chamou para o apostolado. O apostolado é aquele que é enviado por Deus. E desta forma, meu irmão, minha irmã, eu quero tirar algumas coisas que acontecem nos nossos dias. Apóstolos, apóstolas. Apóstolos são aqueles que seguiram Jesus. E o apóstolo Paulo, como ele relata da sua experiência com o Senhor Jesus, em Gálatas. Não existe apóstolo mais hoje. Apóstolos são aqueles que Deus chamou lá atrás. Então não adianta que ter curso para apóstolo
custo para subapóstolo não existe. Apóstolos foram aqueles. E Paulo está defendendo que ele foi enviado por Deus e ele tinha a autoridade para falar para aquela igreja, porque ele foi o fundador daquela igreja. Então, como apóstolo, ele precisava agora pregar para aquela igreja. Então ele diz que ele foi apóstolo chamado por Deus. E o chamado, irmãos, é a forma como Deus faz para nos introduzir na igreja dele. Então, aqui Paulo faz uma defesa parcial do seu chamado para o serviço ao Senhor na igreja de Corinto. Então tinham surgido dúvidas sobre o apostolado de Paulo. E de fato, se a autoridade de Paulo cai, a igreja de Corinto caía corintianizando, ou seja, secularizando com a situação e aceitando tudo aquilo que o mundo estava enfiando sobre a igreja, porque Paulo era contra tudo aquilo. E é interessante que os mestres, os falsos mestres, haviam causado divisão ali. E eles tinham atacado o apostolado de Paulo. E eu preciso falar para os irmãos, como é que era essa divisão? Aqueles que diziam que seguidores de Pedro, eles faziam o seguinte, eles diziam que eles eram legalistas, tinham que seguir a lei. Tinha que seguir a lei, porque senão não dava certo. Aqueles que seguiam o Apolo, eles queriam ser os mais excêntricos, os mais conhecedores, os que tinham mais conhecimento, porque Apolo era alguém muito letrado também, então eles queriam assim com Apolo. Então teria que ser desse jeito. Os que seguiam a Jesus Cristo é aqueles que pularam lá para o lado dos dons e começaram a exaltar muitos dons, principalmente o de línguas. Nós vamos ver isso no decorrer. Então imagine a divisão que havia na igreja. Se você não fala a língua, você não é crente, você não tem nem o Espírito Santo. Se você não segue a lei, você não é crente. Se você não é intelectual, se você não conhece o grego, se você não conhece o hebraico, você não é crente. Então, havia essa divisão e isso estava sendo mantido e a igreja estava em pé de divisão, partidarismos na igreja. Então, a forma de conseguir resolver isso, ou seja, de conseguir facilitar que essas coisas acontecessem, era diminuir a autoridade de Paulo sobre aquela igreja. Então, hoje nós vivemos também muito as pessoas da comunidade religiosa buscando divisões, buscando maneiras diferentes de agir dentro da palavra de Deus. Fica claro que Paulo está se defendendo a sua autoridade dada por Deus, mas podemos também notar o chamado de Paulo demonstra a forma de Deus acrescentar os membros à sua igreja através do chamado. 1 Coríntios capítulo 9 diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 9: fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Na igreja de Deus, as pessoas são chamadas por Deus. Ninguém participa da igreja de Deus se não for chamado. Você pode ser membro de igreja, você pode ser pastor de igreja, você pode ser dono de igreja, mas se você não for chamado por Deus, você não é membro da igreja de Deus. Então aqui nós temos o chamado do apóstolo Paulo e o chamado de todo aquele que foi chamado para a salvação. Porque Paulo foi chamado para a salvação e especificamente para ser apóstolo. Ele diz lá em Efésios capítulo 4, uns foram chamados para pastores, mestres, vários dons ele fala ali. Então, quando nós somos chamados a Deus para a salvação, Deus já sabia o dom que nós iríamos trabalhar, que Ele ia trabalhar em nós para que pudéssemos edificar, sermos úteis para a edificação da obra de Deus. Romanos 8, versículo 30 diz assim: e os que predestinou também chamou, e os que chamou também justificou, e os que justificou também glorificou. Ninguém entra na igreja de Deus se Deus não chamar. E o chamado não é igual. Os irmãos notem em Atos capítulo 9, quando o apóstolo Paulo foi chamado, quando a experiência que ele teve, talvez a sua experiência, a irmã Cláudia falou hoje, 15 anos que está no Evangelho, e ela tem uma experiência com Deus para estar aqui hoje. Você deve ter tido uma experiência com o Senhor, para estar servindo ao Senhor, mas uma coisa é fato, ninguém vem para a igreja de Deus
se Deus não chamar. É isso que Paulo está falando para aqueles irmãos. Na igreja de Deus, ele foi chamado para o apostolado. E esse apostolado foi dado por Deus. A liderança da igreja de Deus também é uma liderança chamada por Deus. Eu costumo dizer para os irmãos do louvor, que eles estão ali porque Deus quis que eles ali estivessem. Porque nada acontece sem o controle de Deus. O apóstolo diz que foi escolhido desde o ventre da mãe dele para o apostolado. Na igreja de Deus, os líderes e os seus membros são escolhidos, são chamados por Deus. Eu te pergunto, você já foi chamado para a igreja de Deus? O que falta para você fazer parte da igreja de Deus? E quando Paulo é desrespeitado, as pessoas estão tratando ele com indiferença, com falta de respeito. Eles estão demonstrando uma falta de respeito para com Deus, que colocou aquele apóstolo para pregar o evangelho para aquela igreja. O chamado de todos os cristãos é da vontade divina e não humana. Desta forma, fazer parte da igreja de Deus é necessário ser chamado por Deus. Nesta noite, Deus pode estar te chamando para fazer parte da igreja dele, da igreja de Deus. Quando nós vamos fazer parte de uma igreja evangélica, primeiro nós somos convidados para ser membros da igreja de Deus. É quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É naquele momento que nós somos chamados para sermos membros da igreja de Deus. Em terceiro lugar, eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. Os membros da igreja de Deus têm Jesus Cristo como Senhor. Muitas pessoas falam que Jesus é Salvador. Muitas pessoas dizem que Jesus foi um bom homem. Muitos historiadores falam muito bem de Jesus. Mas poucas pessoas estão dispostas, inclusive os membros de igreja, a ter Jesus como Senhor das suas vidas. E é interessante que os irmãos daquela época, eles sabiam muito bem o que o apóstolo Paulo está dizendo nesta introdução. O que ele quer dizer com isso? No versículo 2, diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Jesus, Senhor. Esses irmãos sabiam que Paulo estava dizendo que Jesus era o dono da vida deles. Desta forma, se Jesus era o dono da vida deles, a conduta deles deveria ser uma conduta que os identificasse como um seguidor de Jesus Cristo. O membro da igreja de Deus precisa ter Jesus como seu Senhor, porque senão ele vai ser corintianizado ou secularizado. Ele vai viver tal qual o mundo. Os seus valores serão os valores do mundo. Hoje eu estava ouvindo o padre Marcelo, e ele falando sobre os partidos, o padre Marcelo Rossi falando sobre os partidos comunistas, socialistas. E ele conta o estrago que esses grupos fizeram na Rússia, naqueles países ali, com os cristãos na época. E muita gente no meio cristão está enganado, porque acham que essas pessoas vão trazer a sociedade, quem ganha muito vai dividir com quem ganha menos, e é uma tremenda falácia. Essas pessoas vêm destruindo a igreja, e onde passaram foram destruindo, os valores estão sendo destruídos, as famílias estão sendo destruídas. Então, desta forma, as pessoas estão deixando entrar na igreja o secularismo, aquilo que é comum lá no mundo, nos valores do nosso mundo, dos nossos países, tem sido comum na igreja. Mas não é isso que tem que acontecer. Na igreja de Deus não acontece assim. Por isso que a igreja é perseguida, porque ela não aceita os valores, se eles não forem valores pautados na vontade de Deus, pautados na palavra de Deus. Então, os membros da igreja têm Jesus como Senhor. E aquele que tem Jesus como Senhor, ele não anda mais na velha vida.
Ele não anda mais na prostituição, ele não anda mais na corrupção desse mundo, mesmo que ele é pecador, mesmo que ele falha. Todos somos pecadores ainda, mas nós precisamos reconhecer quando pecamos e precisamos nos arrepender. Duas coisas eu queria falar aqui sobre Jesus como Senhor. Em primeiro lugar, a igreja que Jesus é Senhor, ela é católica. Não se assustem, eu já falei isso aqui. Católica não é religião. Católica é um termo muito mais antigo do que a religião romana. Católico quer dizer universal. A igreja de Deus, ela é universal. Paulo diz para os coríntios, igreja, Senhor, nosso e deles, e de todos, né? Versículo 2, ele diz aqui, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo está dizendo que a igreja de Corinto não é a única igreja que é a igreja de Deus. Paulo está dizendo para Corinto, vocês não são a última cocadinha da vasilha. Vocês não são os únicos membros da igreja de Deus. Não está só em Corinto a igreja de Deus. A igreja de Deus, ela é universal. Todos os lugares onde as pessoas entregaram suas vidas para Jesus, ali tem uma igreja de Deus. Então essa igreja, ela é universal e ela é local. Entenda que eu não estou falando de religião. Eu estou falando de um termo que diz a abrangência da igreja de Deus. E sabiamente, alguns líderes religiosos, pensando no seu grupo, pegaram esse nome. Então o catolicismo lá para o século VIII, os romanos. Aqui nós temos no nosso tempo, há poucos anos, a Universal do Reino de Deus, a Internacional da Graça, e aí sucessivamente, para tentar dizer que a sua religião é uma religião que está em todos os lugares. O que Paulo está dizendo aqui é que a igreja de Deus não é só de Corinto. Ele não está dizendo que essa carta aqui serve para nós, não. Mas ele está dizendo que Corinto não é a única igreja de Deus. E hoje se vive um erro muito grande, irmãos, quando nós pensamos que a nossa denominação é a única denominação certa. A única denominação certa é a nossa. Isso é errado. Não é. E eu posso dizer para você que na nossa denominação tem um monte de gente que vai para o inferno. Tem um monte de gente que vai. Porque não faz parte da igreja de Deus. Porque não entregou a vida para Jesus. Porque tem vivido uma vida de aparência. Uma vida de religioso. Então a igreja de Deus, ela não é a igreja que tem a placa. A igreja de Deus é a igreja que Jesus Cristo é o Senhor, é o dono. As pessoas trabalham baseado na vontade de Deus, buscam ser iguais a Jesus Cristo. Em segundo lugar, a igreja de Deus, ela entende e reconhece o senhorio do Senhor Jesus. Irmãos, quando nós entendemos que a igreja de Deus, nós não tomamos decisões para nós, tomamos decisões para o coletivo. A pessoa de Cristo é o objeto de adoração. Nós dirigimos as nossas adorações a Cristo. Então Paulo diz que nós temos que adorar a Cristo. É Ele que nós temos que dirigir as nossas orações, as nossas petições. E a igreja de Deus é desta forma. Então se você é membro da igreja de Deus, Jesus é o dono da sua vida. Você não faz nada sem autorização de Jesus. Você faz tudo para agradar a Jesus e não para agradar os seus anseios. Se a igreja de Deus, se a igreja que você frequenta é de Jesus, você precisa entender que não é só a sua igreja, só a sua denominação que tem Deus, que é de Deus. Não só a sua denominação é de Deus, mas também Ele é Senhor daqueles e é Senhor nosso também. Não existe crente no sentido autêntico da palavra que não aceite Cristo como Senhor. E aí eu quero dizer para você, a falta de respeito que estava havendo em Corinto, a falta de decoro, a falta de ética, demonstravam a falta de submissão ao senhorio do Senhor Jesus. Aquela igreja estava equivocada quanto ser membro da igreja de Deus. E eu pergunto para você, Jesus é o Senhor da sua vida? De fato? Se Ele não é, entregue sua vida para Jesus. Em quarto lugar,
os membros da igreja de Deus são santificados. Versículo 2 ainda, Paulo diz assim, parte B do versículo: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Interessante que nós falamos de uma igreja dividida, de uma igreja que tolerava corrupção sexual, que tolerava divisão, que tolerava uma série de pecados, mas Paulo chama eles de santificados. Paulo chama esta igreja de santificados. A cidade de Corinto, ela foi destruída no ano 146 por Lucius Múmio, em 146. Depois de 100 anos, mais ou menos, ela foi restaurada pelo imperador Júlio César. Então, quando Paulo chega, ele pega uma Corinto novinha, né, já nova, já restaurada e próspera ainda. Mas a profunda corrupção desta igreja carecia de uma resposta da igreja para com aquela cidade. A cidade estava corrompida e sua corrupção estava entrando na igreja. Então agora dependia de uma resposta dos irmãos. O que esses irmãos precisavam? Eles precisavam saber que, sendo membros da igreja de Deus, eles eram santificados. O que quer dizer isso, pastor? Não é esse santificado, é que eles foram tirados de uma situação e foram colocados em uma outra situação. Eles foram separados por Deus. A partir do momento que nós fomos chamados, como nós já falamos antes, para a salvação, Deus nos santifica a partir do momento que o Espírito Santo nos convence do pecado e da justiça. Ele beatifica, pastor? Não, ele não beatifica, como as religiões fazem aí, como os romanos fazem. Não, ele santifica, ele separa. Agora você pertence a Deus, você passa a ser exclusividade de Deus. É essa santificação que Paulo está falando. Irmãos de Corintos, vocês são propriedade de Deus. Vocês não são mais propriedade do mundo. Os valores de Corinto não pertencem mais a vocês, isso não domina mais a vocês, e vocês agora pertencem a Deus, porque vocês são santificados. Então, em dois aspectos que eu quero compartilhar com você, Paulo fala dessa santificação. Ele diz que esses irmãos são santificados e são chamados para ser santos. Então, duas coisas que parecem redundantes, parecem repetição, mas não são. Presta bem atenção. A primeira delas é a santidade dos membros da igreja de Deus. Elas podem ser notadas em dois aspectos. O primeiro é o situacional. Para mim falar, eu tenho que ler isso aqui mesmo. É situacional. Situacional. A situação anterior em que nós vivíamos era uma. Com o Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, ele nos traz para uma outra situação. Ele abre os nossos olhos e descobre que nós somos pecadores. Ele descobre que nós somos pecadores horrendos, que nossa justiça não passa de um trapo de imundície. Isso é santidade, isso é santificação. Mas isso é Deus que está mostrando para nós quem nós somos. Então ele muda a situação e ele nos tira daquela situação e nos traz para ele. Agora você é propriedade de Deus, você está separado. Então, situacional. Então, quando nós somos chamados para salvação, Cristo tira nós. Nenhuma denominação tem o poder de santificar ninguém. Igreja Batista não santifica ninguém, não. Não pensa que você é membro de igreja batista, que você é santo, não. Nenhuma igreja. Ninguém vira santo depois que morre. Você vira santo depois que você morre para o mundo. Você aceita Jesus. Isso é bíblico. Presta atenção. A palavra de Deus diz que santo é vivo, não é morto não. Você pode até morrer santo, mas morrer para depois virar santo, isso é mentira. Isso não está na Bíblia. Primeiro você é santificado, é separado por Deus. Então nenhuma denominação, Deus deu o poder de santificar ninguém, nem tampouco de salvar. Quanto mais santificar, beatificar. O que você está ouvindo aí é mentira. A Bíblia está dizendo aqui que quem santifica é Deus. Vocês foram santificados, e agora tem uma outra coisa, chamados para ser santos. Então, por um lado, a relação à santificação é situacional. Não podemos fazer nada.
Foi Deus que trouxe. Eu podia me salvar? Não. Deus me resgatou, tirou como forte. A mim e a você, a todos aqueles que entregaram a vida para Jesus. Nada nós poderíamos fazer. E os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele nos tirou da situação das trevas e nos colocou na situação da luz. A segunda que Paulo fala, chamados para ser santo, aí entra a nossa parte. Chamados para ser santo, aí é a palavra progressiva. Então, no entanto, a santificação ela é progressiva, pois nesse mundo ninguém fica inteiramente livre da mancha do pecado, mas sempre poderá ser purificado ainda mais. Vocês pensam que o nosso mundo é menos pecaminoso do que Corinto? Eu não sei em que grau que está, se está igual, se está mais, se está menos, mas uma coisa é fato. Nós nos encontramos numa situação em que os valores do mundo são um risco para os valores da igreja de Deus. Nós não podemos aceitar isso. Então, a santificação é a resposta para a igreja de Deus. A igreja de Deus no mundo, ela precisa ser santa. Ela foi santificada. Então, se você é membro da igreja de Deus, você é santo. Em primeiro lugar, porque você foi separado dos valores do mundo. E agora você precisa ser santo. Ou seja, progressivamente, você precisa se desvaziar, se desfazer dos valores desse mundo, que tentam acabar com os valores da igreja, os valores da família. Então você precisa a cada dia se desligar disso. Todavia, esse processo de santificação progressiva, ele só vai ter o fim na volta do Senhor Jesus, quando todos nós formos glorificados com o Senhor. Então, a igreja precisava responder a isso, saber que ela era santa. Irmãos, é um privilégio. Estava falando para a irmã Cristina, estava muito mal à tarde, mas quando eu me preparei para vir para cá, vi um renovo, uma coisa gostosa de vir para cá, uma alegria encheu meu coração, e a gente estava até recitando ali, me alegrei como vim, como soube que ia na casa do Senhor, né? Que vamos à casa do Senhor. Então, é um privilégio fazer parte da igreja de Deus. Mas para ser membro da igreja de Deus, é preciso ser chamado por Deus. É preciso ter Jesus como Senhor da sua vida. É preciso também, além de ter Jesus como Senhor da sua vida, é preciso ser santificado, ter sido separado desse mundo. É preciso ser santo a cada momento, buscar a santidade, buscar uma vida íntegra diante de Deus. E por fim, Paulo diz que aqueles que são membros da igreja de Deus, eles gozam da paz do Senhor Jesus. Versículo 3 diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A graça que Paulo está falando aqui não é a graça para a salvação, mas é a graça de Deus que nos protege. Lembra que eu falei para os irmãos que graça na cultura judaica é aquilo que te protege, aquilo que te guarda, é aquilo que protege você. E a paz, meu irmão, é a paz que Paulo estava pregando para Corinto. A igreja de Corinto precisava de paz. A igreja nos dias de hoje precisa de paz. A igreja tem lutado contra si próprio e ela precisa de paz. O que nós podemos aprender do que nós falamos hoje? Eu gostaria de fazer pelo menos apenas 3 aplicações nesta noite. Meu irmão, minha irmã e você que nos ouve. Em primeiro lugar, a igreja é de Deus. Sendo de Deus, vamos buscar fazer a vontade de Deus na sua igreja. Não vamos buscar a nossa vontade, mas a vontade de Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quantas pessoas, membros de igrejas, presas à mentira, presas à falsidade. Vamos fazer a vontade de Deus na igreja de Deus. Em segundo lugar, sendo membro da igreja de Deus, nós precisamos ter Jesus Cristo como dono da nossa vida. Sendo Jesus Cristo dono da nossa vida, nós vamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós fazemos. E o que você tem feito nesses dias? O que você tem falado? Procede de Jesus? É o Espírito Santo que colocou em você?
A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E em terceiro lugar, eu gostaria de aplicar com você nesta noite que a santidade é um presente de Deus para nós. Em primeiro lugar, Ele nos separou do mundo. E em segundo lugar, Ele nos dá todo o suporte para que nós possamos ter uma vida digna diante dEle. Onde quer que nós estejamos, seja Corinto, seja Vila Velha, seja onde quer que esteja, o Senhor estará conosco. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Eu espero que o nosso Deus confirme essa palavra no seu coração. Mas que você possa ter aprendido as marcas da igreja de Deus. São as marcas que delineiam de fato quem é o dono da igreja, quem são os seus membros. Que Deus confirme essa palavra no seu coração. Eu quero nesse instante agradecer a sua participação, agradecer de nos acompanhar nesse momento. Nós vamos continuar pregando em Corinto. Eu convido você a continuar conosco, cultuando a Deus na exposição dessa palavra. Muito obrigado pela sua participação. Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Eu te agradeço, Senhor Deus, nesta noite, pela vida do Samuel, filho do Silas, que o Senhor deu alta, trouxe para casa, está dando alegria na casa. Obrigado pela vida do Silas, da Rayane, Senhor Deus, da Lohane. O Senhor abençoe aquele casal, abençoe na criação do seu filho. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esta noite, Senhor Deus. Obrigado pelos irmãos e as irmãs que aqui presentes estão para te servir. E esses irmãos que estão nas suas casas, estão nos seus trabalhos, seus amigos, que a sua palavra alcance os seus corações. Obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra, que o Senhor não só nos chama para a salvação, mas também nos dá o privilégio de termos dons para podermos trabalhar na edificação da sua igreja. Abençoe a tua igreja, Senhor Deus. Quebra todo laço de desarmonia. Traz a harmonia, Senhor Deus. Traz a comunhão, a amizade, a comunhão e a unidade do seu Santo Espírito. Nós assim oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Uma boa semana. Quarta-feira nós estaremos aqui falando pela primeira marca de uma igreja saudável. Nós vamos estar falando ali por 9 semanas sobre as 9 marcas de uma igreja saudável. É um projeto que nós queremos continuar aqui fazendo. Já fazemos uma dessas 9 marcas, que é a pregação expositiva, e nós pretendemos continuar. Você é o nosso convidado para participar das nossas lives. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com este povo, todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, uma boa semana em nome de Jesus. Amém.